Em nome da diretoria do ID, a gente quer agradecer a presença de vocês, dizer que nós estamos felizes em tê-los aqui, em terem acolhido o nosso convite para essa noite de instrução e de reflexão espíritas. Saudamos aí os companheiros da casa, os tarefeiros, os frequentadores, companheiros de outros centros, simpatizantes da doutrina. Esperamos que vocês se sintam em casa. Nós do ID estamos muito felizes com a presença entre nós do nosso amigo Carlos Bacelli de Uberaba. É a segunda vez que o Bacelli vem nos visitar. A primeira vez há alguns anos foi um momento mágico para nós aqui no ID. Ele não faz ideia do que representou para nós aquele final de semana há alguns anos. Eu considero que o nosso instituto tem um divisor de águas, antes da vinda do Bacelli e depois. Pela visão que ele passou para nós de movimento espírita, de pensar de uma forma diferente, centro espírita, vivência espírita. Nós certamente nos tornamos um pouco mais acolhedores após a vinda dele à nossa casa. Certamente nos tornamos menos burocráticos, menos administrativos, menos disciplinadores e mais fraternos, mais acolhedores. Porque a mensagem que ele trouxe naquela oportunidade é de um centro espírita que respeita as diferenças, que acolhe todas as pessoas da mesma forma. Nós consideramos então a presença dele junto de nós um momento de renovação para nós, de entusiasmo. E queremos que ele saiba o que ele representa para nós, o carinho, a admiração e o respeito que essa casa tem por ele. Ele estará conosco também amanhã na parte da tarde, às 3 horas, com um seminário sobre mediunidade. No domingo de manhã, Bacelli estará na cidade de Cataguases, onde fará um seminário lá na parte da manhã. Após essa palestra, ele está à disposição daqueles que quiserem autografar os livros que ele trouxe para vender. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nesse momento nós unimos as nossas mentes, os nossos corações, rogando a sua presença junto de nós, pedindo, Senhor, a presença dos bondosos espíritos que possam se aproximar de nosso campo mental, envolvendo-nos em suas vibrações de saúde, de paz, de fé, de esperança, de coragem. Que nós possamos sintonizarmos com o tema, assimilando tudo o que for importante e necessário ao nosso desenvolvimento espiritual. Que o nosso amigo Bacelli receba de forma especial o seu carinho e a sua atenção, para que possa deixar-nos tudo aquilo que preparou com muito afeto e com muita ternura. Agradecido, Senhor, com sinceridade por esse momento, pedimos em seu nome permissão para darmos início à reunião da noite. Prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos de volta a Juiz de Fora, a esta casa, a outras casas espíritas desta cidade, revendo amigos e irmãos que já nos visitaram também em Uberaba, no Lar Espírita Pedro e Paulo, nos bons tempos de Chico Xavier, no Grupo Espírita da Prece, ou anteriormente na Comunhão Espírita Cristã. Para nós é uma alegria muito grande e consideramos esta casa uma extensão do coração de nossa casa em Uberaba. Vamos começar o nosso diálogo nesta noite pedindo aos nossos irmãos para que reflitam conosco
num texto do Evangelho de João, que está no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que Allan Kardec inseriu no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Vejamos, eternamente convosco. Para nós, o Espiritismo é a terceira revelação e é a concretização da promessa do Consolador. Mas para que a doutrina espírita permaneça eternamente conosco, ela necessita ser dinâmica. Ela carece de um caráter dinâmico. Caso contrário, ela parará no espaço e no tempo. Allan Kardec teve o bom senso de escrever que o Espiritismo caminharia lado a lado com a ciência. E mais, escreveu: o Espiritismo há de ser científico, ou não sobreviverá. Sabemos que a doutrina espírita é de tríplice aspecto. Trata-se de uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Para que o Espiritismo fique eternamente conosco, voltamos a repetir, o Espiritismo necessita ter como revelação um caráter dinâmico, em que a verdade se nos vá apresentando gradativamente, de acordo com as nossas próprias luzes. Vejamos bem o que escreveu João acerca do que nos disse Jesus. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. A época não pode receber, porque o não vê absolutamente, ou não conhece, porque não vê e absolutamente o não conhece. Eu me recordo que nós estávamos numa peregrinação lá em Uberaba com Chico Xavier, na década de 70, quando ele saía da comunhão espírita cristã e fazia a peregrinação a pé, percorrendo o Parque das Américas, visitando algumas casas necessitadas. E um amigo, as ruas eram muito escuras, não eram pavimentadas, um amigo caminhava adiante com lampião para clarear o caminho. Chico era acompanhado sempre por uma pequena multidão, às vezes por uma grande multidão, pelas ruas de Uberaba. Naquela noite, o nosso amigo Lilico, ele ficou um pouco distraído
e caminhou o Lampião muito à frente, porque Chico caminhava devagar, ele não tinha pressa. De sorte que nós que estávamos ali com o Chico, ficamos no escuro. E o pessoal reclamou: Chico, o Lilico ficou distraído. Olha onde é que ele está com o Lampião. Chico disse assim: da mesma forma é a verdade. Se a verdade caminhar muito adiante, nos deixa no escuro. A verdade precisa caminhar ao nosso lado, ou um pouco adiante de nós, para que nós possamos enxergar a sua luz, para que nós possamos divisar a sua luz. Porque Chico não perdia a oportunidade de transformar qualquer acontecimento numa lição, num ensinamento. Nesta noite, conversaremos rapidamente acerca da evolução do pensamento espírita, porque Kardec deu a primeira palavra, mas não deu a última. Em Espiritismo não se falará jamais em última palavra. Caso contrário, o Consolador não ficará eternamente conosco, porque a ciência progredirá, avançará, a verdade seguirá adiante, com nosso apoio ou com a nossa discordância. Em Espiritismo, nós não podemos pensar em termos de última palavra. Os princípios básicos são inamovíveis. Os princípios nos quais o Espiritismo se assenta são palavras de vida eterna. Mas, por exemplo, nós não conhecemos tudo sobre mediunidade. Nós não conhecemos tudo sobre o mundo espiritual. Nós não conhecemos tudo sobre reencarnação. Nós não conhecemos tudo sobre uma série de coisas que iremos compreendendo gradativamente, porque a doutrina espírita é evolucionista. Kardec não teve a pretensão da última palavra. Aliás, ele foi de uma grandeza extraordinária quando escreveu de próprio punho que se amanhã ou depois a ciência viesse a discordar de qualquer ponto da doutrina, a doutrina se corrigiria naquele possível equívoco e continuaria com a verdade. É claro que a ciência só vem confirmando o que a doutrina espírita nos revelou há 151 anos atrás e continua a nos revelar. Mas vejamos bem, nós vamos acompanhar rapidamente desde os filósofos pré-socráticos. E nós perceberemos que o Espiritismo é uma doutrina que sempre existiu. O Espiritismo é uma doutrina eterna, como nos falou aqui Jesus, no capítulo 6, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis. Tales de Mileto
considerado um dos 7 sábios da Grécia, ele viveu aproximadamente no ano 624, em torno do ano 624 antes de Cristo. Ele é considerado o pai da geometria. Era um homem de muita inteligência. Ele previu o eclipse do Sol. Foi ele que pela primeira vez conseguiu medir a altura de uma pirâmide pela sombra que ela projetava no solo. Tales de Mileto, 624 anos antes de Cristo. Isto aqui é espiritismo. A inteligência do cosmos é o Deus. Pergunta de número 1. Que é Deus? Inteligência suprema. Causa primária ou primeira de todas as coisas. Ele não disse a inteligência do cosmos é um Deus. É o Deus. É o Criador. Porque o universo é animado e cheio de deuses. O universo é cheio de vida, cheio de inteligência, cheio de movimento. É a teoria do vazio absoluto que os espíritos disseram a Allan Kardec. O vazio absoluto não existe, coisa que a física somente mais tarde viria comprovar. O úmido elementar, isso aqui é fantástico. O úmido elementar é o fluido cósmico universal. É o que André Luiz fala na obra Evolução em Dois Mundos. O hálito divino do Criador, o úmido elementar, está penetrado do poder divino que o põe em movimento. Tales de Mileto, 600 e tantos anos antes de Jesus Cristo. Aqui nós temos uma página de O Livro dos Espíritos. Vejamos como a doutrina espírita é eterna, pois que está em a natureza. As coisas, elas não são inventadas nem descobertas, elas são vistas. Elas são vistas. Quando nós temos capacidade para vê-las, elas estão aí. Elas sempre existiram. Elas estão aí. Anaximandro de Mileto, um outro filósofo pré-socrático, viveu por volta de 547 a 610 a.C. Eles pertenciam à escola chamada jônica. Vejamos o que dizia Anaximandro de Mileto: todas as coisas se dissipam onde tiveram a sua gênese, conforme a necessidade. O Livro dos Espíritos. Lei de destruição. Destruição necessária e abusiva. Sem a destruição, o princípio inteligente não avança, não evolui. É necessário que haja a chamada destruição, a chamada morte. Isso está no hinduísmo, com o deus Shiva, que é aquele deus de várias mãos, batendo um tambor. É o deus da morte, é o deus da vida. Está de acordo com o que um outro cientista mais tarde falaria: em a natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier. Tudo evolui. André Luiz, no livro Libertação,
que está aqui dentro desta pasta, ele nos fala que até as células que nós carregamos no nosso corpo, a célula está se individualizando e está evoluindo. Nós carregamos conosco milhares de vidas microscópicas. Para essas vidas microscópicas, nós somos o universo. Para essas vidas que estão evoluindo, então todas as coisas se dissipam onde tiveram a sua gênese, conforme a necessidade. Elas se dissipam onde tiveram a sua gênese e se transformam e evoluem, ocorrendo assim o aperfeiçoamento do ser e da forma. Xenófanes de Cólofon, outro filósofo pré-socrático, diversos, trouxemos apenas alguns, 580 antes de Cristo. Ele escreveu o que é atribuído a Pitágoras. Pitágoras era reencarnacionista, porque a reencarnação, ela existia com o nome de metempsicose. Isso está muito bem explicado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Os exilados de Capela vieram para a Terra, deixaram um mundo mais evoluído, um mundo superior, e tomaram um corpo humano na Terra. Para eles significou uma regressão. Nós sabemos que não existe essa regressão, mas eles entenderam que vieram habitar o corpo de um animal, devido ao corpo humano primitivo. Daí surgiu a crença na metempsicose, de que um espírito, por punição, ele poderia habitar o corpo de um animal. Com a doutrina espírita nós entendemos bem que isto é reencarnação, mas não acontece isto. Isso seria uma regressão. O espírito pode permanecer estacionário, mas ele não regride. Ele pode regredir socialmente, mas ele não pode regredir moralmente. Pitágoras, dizem que um dia ele estava circulando pelas ruas da cidade, quando ele viu alguém espancando um cão, um cachorro. E aquele cachorro ganindo muito. E ele disse assim: para de bater, pois é a alma de um amigo meu que reconheci ao ouvir seus gemidos. Vejamos aqui os rudimentos da reencarnação. Porque Pitágoras, ele esteve no Egito, ele estudou com os egípcios. Os egípcios eram capelinos, eles acreditavam na reencarnação, eram reencarnacionistas. Agora, a ideia da reencarnação, ela vai evoluindo ao longo dos séculos. Mas vejamos bem, quando Jesus é interpelado por Nicodemos, doutor da lei, que era uma das inteligências mais brilhantes do Sinédrio: Senhor, como é que um homem pode, já velho, tornar a entrar no ventre de sua mãe? Então vejamos a dificuldade do povo daquela época. Ele era doutor da lei. Jesus ficou admirado: mas você é doutor da lei? Você desconhece dessas coisas? Eu estou falando a você de uma coisa da terra. E se eu falar a você das coisas celestiais? Porque a reencarnação é coisa de espírito que ainda precisa evoluir muito.
Heráclito de Éfeso, 504 a.C. Parece até que reencarnou como Einstein. Olha o que falava Heráclito de Éfeso: só uma coisa é sábia, conhecer o pensamento que governa tudo através de tudo. Isso é coisa de física quântica. 500 anos antes de Cristo. Einstein desencarnou após ele conceber a teoria, a equação, a teoria da relatividade geral, da mecânica quântica. Ele desencarnou atrás da teoria do tudo. É o que preocupa os cientistas da atualidade. Os físicos, as mentes mais brilhantes, estão atrás dessa teoria do tudo para tentar entender melhor o universo. Einstein falava que a única coisa que ele queria era conhecer o pensamento de Deus, né? Ele não queria nada, né? Olha aqui. Não quero saber como Deus criou o mundo. Só quero saber de seus pensamentos. Ele é pouco pretensioso, né? Não quero saber como Deus criou o mundo. Eu só quero saber dos seus pensamentos. Essas teorias hoje do universo elegante, essas teorias da física quântica muito avançadas, mas isso tudo ainda é o ABC da verdade. Isso tudo é o começo. Como dizia Chico Xavier, nós vimos hoje lá no Rio conversando com o Antônio, com o William, né? Chico Xavier dizia o seguinte: se não acontecer na Terra, nos próximos 50 anos, uma guerra de extermínio, a ciência avançará de uma forma e realizará verdadeiras maravilhas. Se não acontecer na Terra, nos próximos 50 anos, uma guerra de extermínio. Porque ele dizia, quando acontece uma guerra de extermínio, tudo tem que começar da estaca zero. Volta lá da estaca zero. As pesquisas, os estudos, tem que começar tudo de novo. E o homem se atrasa no seu progresso, né? Como Einstein dizia, perguntaram a ele, né? Porque essa teoria dele possibilitou a bomba atômica. Então perguntaram a ele certa vez como é que haveria de ser a terceira grande guerra mundial. Ele respondeu: não sei como é que será essa terceira grande guerra mundial, mas a quarta eu sei. A quarta vai ser com paus e pedras. É porque o homem volta para o primitivismo. Allan Kardec também se preocupou com essa questão. Livro dos Espíritos, pergunta número 10. Olha como é que esse povo estava todo em sintonia. Aliás, esses espíritos todos participaram da codificação. Como esses espíritos todos participaram da obra mediúnica de Chico Xavier, que complementa e atualiza a codificação. Tem gente que fica bravo quando a gente fala que a obra de Chico Xavier atualiza, mas atualiza a codificação, complementa, desdobra e atualiza, coloca a codificação, o Pentateuco, a codificação, o Espiritismo de paralelo com a ciência, sem dúvida alguma. Mas no Livro dos Espíritos, na questão de número 10, Kardec perguntou: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Compreender a natureza íntima de Deus é compreender o pensamento de Deus. A resposta: não. Falta-lhe para isso um sentido. Gente, é preciso pensar nessa resposta. Falta-lhe para isso um sentido.
Será que nós fazemos ideia de quantos milênios levamos para que os 5 sentidos, os fisiologistas falam em 21 sentidos, que o homem é dotado de 21 sentidos, mas os 5 principais, que é a audição, a visão, não é? Gustação, o tato, o olfato. Quantos milênios levamos para desenvolver 5 sentidos? E quantos milênios levaremos para desenvolver esse 6º sentido, que é o da mediunidade? Muita gente já acha que é médio completo. Eu já sou médio desenvolvido. Nós vamos falar sobre mediunidade amanhã, não é? Mas cabe, é pertinente. Ah, eu não tenho mais nada. Você não tem mais nada para saber? Então, um atestado de ignorância definitivamente para você. Está aqui, não sei que faculdade, mas está aqui. Falta-lhe para isso um sentido. No livro Cartas de uma Morta, aliás, que os espíritas estão colocando de lado, não estão lendo mais. Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, de 1935. O livro Cartas de uma Morta foi o livro precursor da obra de André Luiz. Tudo que está em Cartas de uma Morta, que Chico recebeu quando estava com 25 anos de idade, André Luiz começaria a desenvolver a partir de 1943 com o Nosso Lar. Fica aqui o convite para todo mundo ler Cartas de uma Morta. Ela nos fala do espírito, Dona Maria João de Deus, médium de outros espíritos, porque existe mediunidade no mundo espiritual, inclusive mediunidade de efeitos físicos no mundo espiritual. Agora imagina, né? Mundo espiritual, mediunidade de efeitos físicos. Materialização de espírito no mundo espiritual. É uma questão de física. De menor ou maior densidade da matéria. Só isto. Nada além disso. No livro, No Mundo Maior, Missionários da Luz, André Luiz fala o seguinte, que até hoje o sábio mais sábio, ele não descobriu ainda qual que é o ponto de interação do espírito com a matéria. Não sabe onde é que termina um e começa outro. Isso é sério, isso é grave. Muita gente pega o livro, lê, ah, que história bacana, hein? Que livro bonito, que coisa. Não, os livros de André Luiz não são romances, não é novela. A cultura do brasileiro é da Rede Globo, né? Novelesca, não é? Mas os livros espíritas não podem ser lidos como novela, como romance. Tem que ler com lápis, com a caneta, riscando e escrevendo, acabando com o livro. Como uma senhora chegou certa vez para o Chico e falou: Chico, o meu evangelho segundo o Espiritismo está um bagaço. O senhor, minha filha, que bom, que maravilha. É assim mesmo que os nossos livros têm que ficar. É um bagaço. Quer dizer, não é desprezando, né? É estudando, manuseando o livro. Neste sentido, nós vamos dar um salto agora, um salto quântico na nossa exposição. Nós aqui não estamos falando, nós não estamos aqui falando sobre Sócrates e Platão. Nós vamos deixar Sócrates e Platão de lado, porque sabidamente Sócrates e Platão foram precursores do cristianismo e precursores da doutrina espírita. Inclusive Allan Kardec colocou aqui em O Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante que não está aparecendo aqui o resto do slide. Mais uma vez? Ah, Einstein. O que nós queremos dizer é o seguinte. Agora sim, dá para falar. Einstein está para a física o que Chico Xavier está para o Espiritismo. Einstein, com a teoria da relatividade geral, com a teoria do campo unificado, com os fundamentos da mecânica quântica
Einstein transformou a física. A obra de Chico Xavier, quando a gente fala em Chico Xavier, estamos nos referindo à obra mediúnica, certo? A obra dos espíritos. Fica mais fácil falarmos. Chico Xavier está para o espiritismo, a sua obra, como Einstein para a física. Vejamos apenas aqui um exemplo. Entre a codificação, o Pentateuco, Kardec e Chico Xavier, a respeito da erraticidade. Na codificação, os espíritos nos dão uma ideia de erraticidade. Uma ideia do que é o mundo espiritual. Vejamos bem, representou muito para a época. Em 1857, Allan Kardec foi o descobridor do mundo espiritual. A humanidade um dia há de reconhecer em Kardec o descobridor do mundo espiritual. Cristóvão Colombo descobriu a América, descobriu um continente. Mas Kardec, vamos entender, Kardec, quando descobriu o mundo espiritual, nos revelou o mundo espiritual, ele não pôde dizer, ou os espíritos não puderam dizer mais do que disseram à época, porque provavelmente nós não entenderíamos. Quando Cristóvão Colombo, aliás, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele imaginou que ele estava descobrindo uma ilha. Quem se lembra aqui da história, não é? A Ilha de Páscoa. Deu o nome àquela ilha de Ilha de Páscoa. Ele não fazia ideia de que estava descobrindo um continente. Allan Kardec, quando se referiu ao mundo espiritual, talvez ele não tivesse ideia desse continente. Porque André Luiz, ele vem transformar o mundo espiritual em mundos espirituais. Hiperespaço espiritual. Temos o hiperespaço físico. André Luiz nos mostra um mundo espiritual constituído por diversas dimensões. É aquela imagem que a gente usa muito. Vejamos bem. Kardec, vamos imaginar a imagem de uma laranja. Kardec dividiu a laranja no meio. A parte de baixo, terra, plano físico. A parte de cima, plano espiritual. Isso já foi muito, porque as religiões não cogitavam disso. Era um grande ponto de interrogação. Falavam vagamente em céu, inferno, falavam em purgatório, ou não falavam nada, ou era mistério, ou não podia se especular. O que André Luiz fez? Ele substituiu a laranja pela cebola. Quando você divide uma cebola no meio, e olha aquela cebola dividida ao meio de tudo. Quem é que já dividiu uma cebola no meio aqui? As mulheres devem ter feito isso, né? Não sei se os homens, né? Os homens sopeiros de casa espírita já dividiram uma cebola no meio. A gente olhando uma cebola dividida ao meio, é feito de camadas concêntricas. André Luiz fez isso em sua obra. Ele nos revelou, até o momento, 7 dimensões espirituais. 2 são subcrostais. Olha que loucura. A dimensão do abismo, a mais inferior, subindo a dimensão das trevas, onde fica aquela cidade estranha. Quem já leu aqui o livro Libertação, capítulo 4, cidade estranha, a cidade dos gregorianos,
o Papa Gregório IX, que ficou lá quase 700 anos esperando ser resgatado. Quase 700 anos sem reencarnar. Olha isso aí, hein? Numa cidade no interior da Terra, nas trevas. Depois vem a crosta, que é onde nós estamos. Depois vem o umbral, é a quarta dimensão. Nosso lar está no umbral. Engraçado que tem espírita que fala assim: eu vou desencarnar, eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para nosso lar. Fiquem sabendo, os que não sabem, que nosso lar está no umbral. E interessante que André Luiz ainda fala que cada dimensão desta se subdivide de tal forma que, por exemplo, no umbral, chamado umbral, nós teríamos um umbral grosso. Onde é que ele começa? Perguntei ao Dr. Inácio Ferreira: Dr. Inácio Ferreira, onde é que começa o umbral grosso? Você da ponta do seu nariz em diante. É o umbral grosso. É aqui, a nossa volta. O que está vazio dentro dessa sala é mundo espiritual. Olha aqui. O que está vazio dentro dessa sala, ou aparentemente vazio, é mundo espiritual. Nós temos um umbral médio em seguida, e temos um umbral fino, que é onde fica o nosso lar, uma zona de transição. Posteriormente, temos aquela dimensão de onde veio a mãe de André Luiz. Para ver em nosso lar, ela teve que se materializar. Agora, durma-se com um barulho desse. Isso não é física? Isso não é ciência? A ciência hoje está falando em 11 universos paralelos. Em 11 universos paralelos. O nosso universo físico já é uma grandeza. E esse universo espiritual? Esses universos espirituais. E outra coisa, como fala a ciência, que o universo ainda está em expansão. Está se expandindo para onde? É a pergunta que os cientistas não respondem. Deus teria criado o espaço primeiro? Criou o tempo, criou o espaço? Como é que é isso? Como é que o universo está se expandindo? Para onde que está se expandindo? Mas os cientistas dizem que os efeitos do Big Bang ainda estão aí. O universo está se expandindo. Que coisa impressionante. Então vejamos bem, a obra mediúnica de Chico Xavier, ela emerge da codificação. Muita gente fala: mas André Luiz ficou no umbral 8 anos e meio após a desencarnação. Ele ficou, nós estamos e estaremos. Nós não vamos ter condições, com raras exceções aqui, né, ir para uma dimensão mais alta. Para uma dimensão mais alta, onde só é a esfera do corpo mental. É o chamado corpo mental. É quando a mãe de André Luiz vem encontrar-se com ele e se humaniza ali. Agora, o mais espantoso não é isso não. O mais espantoso é ela falar para André Luiz que estava preparando para reencarnar na Terra, que precisava de vir ajudar o marido dela, que tivera muitas namoradas no Rio de Janeiro. Ele tivera muitas namoradas no Rio de Janeiro. Vejam bem. Aí ele falou: mamãe, mas a senhora vai voltar a ajudar papai? Vou, meu filho. Olha a importância do exemplo de Jesus Cristo, vindo do futuro à Terra, dando o exemplo, caminhando conosco,
impede a todo e qualquer espírito evoluído falar assim: eu não volto para a terra. Jesus voltou, pronto. Se Jesus voltou, todos têm que voltar para o auxílio uns aos outros. Então, essa questão da erraticidade, vejam bem, isso aqui é uma questão fundamental na doutrina espírita. É uma questão fundamental na doutrina espírita, no espiritismo. Essa questão da erraticidade. Se só com conhecimento do livro dos Espíritos, só com conhecimento do livro dos Espíritos, a gente perguntar a alguém assim: o que é erraticidade? Erraticidade é erraticidade. Espíritos errantes. Bom, espíritos errantes. Espíritos errados ou errantes? Aí vem André Luiz e explica que todos nós somos espíritos errantes. Nós só vamos deixar de ser espíritos errantes e, portanto, de estar na erraticidade, de estar nessas dimensões espirituais, quando nós fizermos como o filho pródigo, ou seja, voltarmos para a casa do Pai. Quando nós alcançarmos a perfeição, atingimos o ponto, atingimos a meta, aí nós vamos deixar de ser espíritos errantes. Emanuel é espírito errante, Dr. Bezerra é espírito errante, André Luiz é espírito errante, Chico espírito errante. Nós então somos errantíssimos, né? Somos errantes e iludidos, errantes e equivocados, porque só quando a parábola do filho pródigo, leiam a parábola do filho pródigo, colocando a ideia da reencarnação na parábola e da evolução. O filho que sai da casa do pai, se rebela com o pai e vai arrar pelo mundo, passa necessidade, sofre, de repente ele cai em si. O que é cair em si? Tomar consciência. O que ele resolve? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele faz aquela viagem de volta para a casa do pai. Atualmente, com a doutrina espírita, nós estamos começando a pensar se vamos fazer essa viagem de volta para a casa do pai. É isso que o espiritismo faz com a gente, nos conscientizando: olha, existe a reencarnação, o espírito é responsável pelo seu destino, você que constrói a sua vida, você tem livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio, você que é responsável. Gente, se nós pararmos para pensar que na atual encarnação nós estamos no nosso melhor momento espiritual, é impressionante, né? Porque a gente sempre fica com aquela esperançazinha: quem sabe no passado eu fui alguma coisa, né? Quando eu desencarnar, eu vou me reencontrar com essa grandeza aqui perdida. Com essa grandeza perdida. Eu me lembro de uma senhora que chegou lá em Uberaba. Ela chegou acompanhada por um séquito, muito bem vestida, muito bem maquiada, com algumas joias, aquela coisa toda. Ela chegou e foi abrindo o caminho, e um pessoal atrás dela, aquela legião atrás dela, aquele pessoal que seguia ela. Chegou para o Chico e perguntou ao Chico na ponta da mesa: Chico, estão dizendo que eu fui Maria Antonieta na existência passada. E ela estava como a Maria Antonieta, né? Cabelo enrolado. O Chico estava autografando, e autografando ele ficou. Eu não sei porque que o Chico usava óculos, porque quando ele queria olhar para a gente, ele fazia assim. E olhou para ela: minha filha, deve ter sido mesmo, porque as lavadeiras estão todas no céu. Estou apalmado. As lavadeiras
Mas ele tirou ela com obsessão, com aquela resposta. Deve ter sido, se ela for pensar na resposta, deve ter sido, porque as lavadeiras estão, os humildes, os simples, os anônimos, os esquecidos, os marginalizados, os pobres de espírito, estão todos nos planos superiores. Se nós formos pensar que estamos no nosso melhor momento espiritual, a gente tem que chegar à conclusão que é muito pouco que nós fizemos até agora. Com o Espiritismo nós estamos tendo possibilidade de fazer mais. Agora imaginemos se nós não tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita. Então vejamos a evolução do pensamento espírita só nessa questão da erraticidade, só nessa questão do mundo espiritual, dos mundos físicos, dos extrafísicos, dos mundos etéricos, dos mundos espirituais que se sucedem uns aos outros. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Agora aqui nós vamos fazer uma pausa para a meditação com Emmanuel, no livro Roteiro. Porque é interessante, né? Tem espírita que acha que sabe mais do que o outro, não é? Que conhece, que sabe, é o dom da verdade. Está cheio. Todos nós somos assim, né? Ah, eu sei, está errado, fulano está errado. Espírita gosta muito. É como o Chico falou, o espírita conseguiu uma proeza: ser inimigo íntimo. Chico falava isso com a gente. Uma vez eu estava lá no grupo Espírita da Prece. Isso muitos anos de eu psicografar esses livros. Eu estava no grupo Espírita da Prece. Ali no finalzinho do trabalho eu falei assim: Chico, por que será que os espíritas brigam tanto? Discutem tanto. E parece que um quer tirar o tapete do outro, destruir o outro. Não são as ideias que estão em discussão, são as pessoas que estão em discussão. Eu disse: ah, meu filho, quando eu era mais novo eu também tive essa mesma preocupação. Um dia eu fui no Rio de Janeiro e, estando com a Dona Ivone Pereira, ele gostava muito de Dona Ivone Pereira, ele perguntou: Dona Ivone Pereira, por que a senhora acha que os espíritas brigam tanto? Aí ela falou para ele: Chico, eu também fico com essa preocupação. E eu perguntei, doutor Bezerra, vocês vejam bem que a pergunta foi parar no além. A fofoca andou. Foi parar no além. Eu perguntei, doutor Bezerra, o que ele respondeu para a senhora? Ele falou assim: que nós somos todos delinquentes reencarnados. Delinquentes reencarnados. Então isso aqui é uma pausa para a meditação dentro do conhecimento que o Espiritismo nos oferece. Porque para quem não tinha nada, embora ainda seja pouco, é muito. E a gente se envaidece. A gente se envaidece, vem o orgulho, vem a vaidade, aquela coisa toda. Olha o que Emmanuel fala: se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor, aqui a gente tem que parar, né? Parar para chorar. Se os princípios que abraças não te fazem melhor, à frente dos nossos irmãos da humanidade, não é só à frente do espírita com outro espírita, não. É à frente do espírita com católico, com evangélico, com ateu, com materialista, com todo mundo. Para que te serve o conhecimento? Olha a pergunta. Para que te serve o conhecimento? Está onde? No livro Roteiro. Para a vaidade? Uma vez nós estávamos conversando com o Chico. O Chico falou assim: olha, o espírito ou cai pela inteligência ou cai pelo coração. Quando ele cai pela inteligência, é muito difícil dele se levantar.
é muito difícil de se levantar, porque não aceita que errou. Quando ele cai pelo coração é mais fácil, porque o motivo da queda, o próprio motivo da queda, serve a ele de sustentação para que ele se levante. Caiu pelo coração, errou bem intencionado, errou pensando em fazer o bem, pensando em acertar, não fez, mas a intenção era outra. Quando a gente erra pelo coração, a intenção é outra. Quando erra pela inteligência, a intenção é diferente. Por isso que nós, quando deixamos de discutir as ideias para discutir as pessoas, nós revelamos as nossas intenções. E as nossas intenções não são boas. Isso é uma coisa muito curiosa, sobre a qual a gente precisa pensar. Eu posso discordar do que você pensa, mas eu preciso respeitar o que você pensa. Como dizia Rousseau, né? Eu posso não concordar com nada que você está falando, mas eu defendo, eu preciso defender o seu direito de falar o que você está falando. Isso ocorre muito no meio espírita, né? Quando há uma discordância de ideias, a gente quer alienar as pessoas e fala assim: fulano está obsedado. Não é a primeira coisa que fala? É alienação. Eu pergunto a vocês, quem é que não está obsidiado na terra? Quem é que não está debaixo de alguma influência na terra? De uma influência negativa, nociva. Agora, uma coisa é você estar debaixo daquela influência, está resistindo a ela. Outra coisa é você deixar aquela influência tomar conta de você e te envolver. Isso é diferente. Se você está debaixo daquela influência e resiste a ela, aquela influência faz você crescer. Se você está debaixo daquela influência negativa e se compraz nela, é aquela história que está no Evangelho segundo o Espiritismo: pecado por pensamento. Mas vamos seguir adiante, depois desse puxão de orelhas do Emmanuel, não é? Olha aqui, Livro dos Espíritos, pergunta 183. Eu garanto que pouca gente aqui já meditou sobre essa pergunta. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância? A reencarnação é lei de Deus para a terra ou para todos os mundos? Perguntando. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos. As leis do Criador são as mesmas para toda a criação, adaptadas, evidentemente, àquelas condições em que elas estão se aplicando, em que elas se aplicam. Então a reencarnação é uma lei para todos os mundos. Mas qual é a resposta? Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Olha a resposta. A infância é por toda parte uma transição necessária, mas não é sempre tão estúpida como entre vós. O que a gente deduz aí? O que se deduz? Vamos pensar, cabeças pensantes. Mas não é sempre tão estúpida como entre vós. Eu me lembro de Chico falar que o medo dele de voltar à Terra, ele sabia que ia voltar, ele falava: não, eu vou voltar à Terra, vou voltar à Terra. Aliás, um dia um repórter chegou para ele, repórter é uma coisa danada, né? Pior do que repórter da imprensa leiga é repórter da imprensa espírita.
Chegou um repórter para ele, da imprensa leiga, falou: Chico, o senhor prega a reencarnação, não prega. O senhor acredita na imortalidade? Não acredita? Acredita. O espiritismo crê na imortalidade, crê. Por que o senhor toma tantos remédios? O senhor tem medo de morrer? Olha, e o Chico, diante daquele doutor da lei, aquele novo fariseu, disse: não, meu filho, eu tomo muito remédio porque eu sei que não adianta desencarnar. Porque eu vou ter que voltar. Eu já estou aqui, eu fico. Eu já estou aqui e eu fico. Olha, ele falava, a infância, o Chico dizia, na Terra a infância é um período de doença para o espírito. Se você reparar mesmo, o espírito, com toda aquela sua sabedoria, vamos dizer assim, todos aquele seu arquivo, aquela experiência acumulada, aquela coisa toda, de repente, nos braços de alguém, e com os perigos que o mundo atual está oferecendo. Olha o que as babás, às vezes, tem exceções, fazem com as crianças, não é? Os próprios pais, não é? Os próprios pais, às vezes, eu não gosto desta palavra, padrastos, não é? Madrastas. Chico foi vítima disso. Vocês se lembram de uma madrinha dele, não é? Que durante 2 anos o torturou, dos 5 aos 7 anos. Ele foi torturado por ela, espancado por ela. Isso nos leva a entender que nas esferas superiores tem um período de infância. A reencarnação existe, mas não é tão estúpida, quer dizer, não é tão limitada. Esse período em que a criança, esse período infantil deve ser menor, menos sujeito às vicissitudes que, como aqui na Terra. Isso está em O Livro dos Espíritos. Mas não é sempre tão estúpida como entre vós. Olha, Chico era uma pessoa que tinha uma cabeça, que eu vou dizer para vocês, com 92 anos, eu convivi com Chico desde 1970. Convivi com Chico durante 25 anos. Em 1970, Chico estava com 60 anos. Dos 60 até os 85, eu convivi com Chico Xavier estreitamente. Chico Xavier, com 80 anos, 85 anos, ele tinha a cabeça de uma pessoa pensando a toda aos 20, 22, 23 anos de idade. Uma vez o repórter perguntou para ele lá: Chico, essa questão da inseminação artificial, como é que vai acontecer? Não tem problema, o espírito vai ligar direitinho, vai reencarnar tudo direitinho. Porque a ciência da Terra só acontece patrocinada pela ciência do mundo espiritual. O que é conquista da ciência da Terra vem do mundo espiritual para a Terra. O tempo está avançando, eu vou lembrando coisas do Chico, eu não resisto, eu vou contando. Mas deixa eu contar para vocês. Vocês lembram quando surgiu aquelas antenas parabólicas? Elas eram enormes, aquelas antenas pesadas, né? Botavam em cima da casa, aquelas... Hoje vai ficando cada vez tudo menorzinho. Os japoneses vão botando tudo cada vez mais pequenininho. Quando surgiram aquelas antenas parabólicas em Uberaba, o Eurípides, que morou quase a vida toda com o Chico, o Eurípides adquiriu uma antena parabólica e chamou um amigo nosso que entendia de instalar antena parabólica, para instalar antena parabólica para ele, o Hamilton. O Hamilton está em Uberaba até hoje, é esteticista, é um rapaz muito inteligente. O Hamilton subiu em cima da casa e estava lá com a antena parabólica.
vira para cá, vira para lá. O Chico saiu da cozinha. Saiu da cozinha naquela coisa, como não sabe nada, aquele mineirinho, aquela coisa, não sei nada. Uai, meu filho, o que você está fazendo aí em cima? Perguntou para mim. Ah, Chico, eu estou aqui tentando localizar o satélite que está a não sei quantos quilômetros de altura. Mas como é que você dá conta disso, meu filho? Ah, Chico, essa mediunidade quem tem sou eu. Você não tem. O Hamilton com 20 anos responder para o Chico dessa forma. Mas ele provocou o Chico. Disse, ah, pois é, meu filho, você sabe, quando eu estava recebendo nosso lar, em 1943, chegou numa parte do livro que eu parei. Porque eu não estava acreditando muito naquilo que André Luiz estava escrevendo, não. Para mim continuar, André Luiz e Emanuel me tiraram do corpo e me levaram lá em nosso lar, para me mostrar a cidade, para mim não duvidar. E você sabe que em 1943, em cima daquelas casas, tudo já tinha isso? A coisa vem de lá para cá. É como, permitam-me aqui, citar sem ofender ninguém. O nosso doutor Inácio costuma me dizer, quanto mais perto do centro, mais espírito. Quanto mais longe do centro, mais matéria. O centro é Deus. Quanto mais perto do centro, que é a luz, mais energia, mais espírito. Quanto mais longe do centro, quanto mais periferia, mais matéria. É por isso que nós moramos no mundo de periferia, que é a Terra. A nossa galáxia, ela fica, o nosso sistema solar fica na periferia da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Nós somos de uma galáxia de periferia, de um sistema solar de periferia, de um mundo de periferia, que é de provas e expiações, e moramos num país subdesenvolvido, terceiro mundo. É a nossa classificação de espíritos. Eu não estou querendo aqui que o pessoal saia deprimido não, viu, gente? Vamos trabalhar para melhorar as coisas. Olha o que Emanuel nos fala. Porque a gente imaginava que o espírito desencarnava, na codificação o espírito desencarna, fica no mundo espiritual inferior, na erraticidade, essa coisa toda. Como é que é o grau de consciência do espírito do outro lado? Essa questão das outras religiões. Por que a gente não fica com a impressão de que todo espírito é espírita? E não é. E não é. A gente fica com a impressão de que todo espírito é espírita. Se todo espírito fosse espírita, ao reencarnar, reencarnaria com as ideias espíritas. E o problema da humanidade estaria resolvido. Mas não é assim. Para as consciências primárias, a desencarnação é como se for a entrada em certo período de hibernação. Emanuel lia o roteiro. Ficam dormindo. Essa teoria dos protestantes, dos evangélicos, que os espíritos dormem à espera do juízo final, não é de todo errada, não. O espírito que desencarna, ele vai ao mundo espiritual sem consciência, que foi ao mundo espiritual, e volta para a Terra sem consciência, que voltou para a Terra. Vocês vão falar assim, mas quem está falando isso? O budismo já falava isso. O budismo tem um preceito que diz assim, tem espírito que ele vem para a Terra sem consciência, vive sem consciência, desencarna sem consciência, volta para o mundo espiritual sem consciência. À medida que ele vai evoluindo, ele vem sem consciência, vive sem consciência, depois ele volta com consciência, para o mundo espiritual.
Depois ele reencarna com consciência, vive com consciência, até ele agir plenamente consciente da reencarnação para a desencarnação e da desencarnação para a reencarnação. Mas as consciências primárias, a desencarnação é como se for a entrada em certo período de hibernação. Tem espíritos que não se percebem, não percebem. A gente vê isso muito nos livros espíritas. Aqui no nosso lar, nos mensageiros, ali em nosso lar, aquele pavilhão de espíritos que estavam dormindo, que eles iam dar passe neles, orar por eles. De vez em quando um acordava e saia correndo. Vocês se lembram disso? De vez em quando um acordava e saía correndo, tinha que pegar ele. Aí André Luiz falou, que nós estamos correndo, ninguém vai pegar, não deixa ele, não pegamos ele por aí. Nós vamos trazendo por aí. Essa questão da consciência, nós estamos tomando com o Espiritismo agora. Há pouco tempo nós recebemos uma mensagem lá no Pedro e Paulo de um rapaz, de um moço, família católica. Na mensagem ele fala assim, mamãe, eu estou aqui desse outro lado da vida, estou conversando com a senhora e com o papai com muito respeito. Eu vou dizer uma coisa, senhora. Eu não encontrei o céu. Eu não encontrei o inferno. Eu estou aqui numa vida quase igual à vida que nós vivíamos aí na Terra. Eu estou começando a pensar que os nossos irmãos espíritas estão certos com essa tese da reencarnação. Aí ele disse assim, agora eu só estou fazendo para mim uma pergunta. Eu já devo ter vivido muitas vidas, mas onde é que eu estava que eu não tenho consciência de mim? Eu não tenho consciência de mim antes. Onde é que eu estava? Aí ele disse assim, eu tenho a impressão que foi desta última vez, a primeira vez que eu morri com os olhos abertos. Olha que colocação interessante. Ele sofreu um acidente. Ele falou assim, eu tenho a impressão de que esta última vez foi a primeira vez de todas as que eu morri. Foi a primeira vez que eu morri com os olhos abertos. Como se diz assim, eu estou vendo, estou tendo consciência, eu estou dando conta de separar as coisas, lidar com os tempos diferentes e com os espaços diferentes. Isso aqui também é Manuel que fala no livro Roteiro. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências nos múltiplos serviços do progresso planetário. Olha aqui os elementais. Muita gente discute a questão dos elementais. Está em André Luiz o problema dos elementais. Está em Emmanuel a questão dos elementais, no livro Roteiro. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências nos múltiplos serviços do progresso planetário cercam o domicílio terrestre. São subinteligências. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas. Já são almas, são espíritos, né? Conseguiram a razão. A questão do pensamento contínuo, né? A razão, a láurea da razão. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam um domicílio terrestre. Na pergunta 177 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que são o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, ele não precisa reencarnar em todos os mundos. Mesmo porque os mundos são solidários entre si. Está lá no Livro dos Espíritos. O que se não se realiza em um, pode se realizar num outro mundo.
questão 399 de O Livro dos Espíritos, também para nós pensarmos. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: muita coisa que circula no Espiritismo é devido à nossa equivocada informação ou interpretação das coisas. A gente fala assim: aconteceu isso assim com fulano, é a vida passada. Tudo para nós é vida passada, não é? Isso é karma. A gente quer explicar tudo pela vida passada. Olha o que os espíritos disseram a Kardec: as provas que um espírito sofre tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Vocês já viram uma mensagem de Emmanuel que se chama Os Animais e o Sofrimento? Está no livro Aulas da Vida, em que Emmanuel responde à indagação: qual que é o motivo do sofrimento dos animais se eles não têm carne? Animal tem carne? Não tem. E por que sofre? Emmanuel vem e explica: porque a gente sofre não só para resgatar alguma coisa, mas a gente sofre também para conquistar alguma coisa. Foi o que escreveu Pedro Baldi no livro A Grande Síntese, uma frase lapidar: a dor faz a evolução, mas a evolução anula progressivamente a dor. A dor faz a evolução, mas a evolução vai anulando progressivamente a dor. Então a gente não pode falar isso é coisa de vida passada. Nós não podemos dizer que tudo é do passado. Uma vez perguntaram ao Chico: naquela época os acidentes nas estradas estavam começando a acontecer, muitos jovens se acidentando nas estradas, correndo muito com o carro, a velocidade máxima, eu acho que era 100 km por hora, por aí, não é? Alguém perguntou para o Chico assim: Chico, esses jovens todos que estão desencarnando, isso é coisa do passado? Ele falou: não, isso não é karma relativo ao passado, isso é chama-se karma da imprudência na vida atual. É o karma da imprudência na vida atual. Então nós temos que ter muito cuidado. Isso é a evolução do pensamento espírita, a não falar que tudo é passado. Muita coisa nós estamos atravessando, estamos lutando para conquistar, para adquirir méritos, adquirir conhecimento, adquirir experiência. Isto faz parte do nosso programa evolutivo. Olha uma outra coisa que André Luiz falou, que a gente também achava que toda reencarnação é programada, né? Tem espírita que acha que toda reencarnação é programada. Não é, não. Está errado, não é. A reencarnação, ela sempre acontece com a vontade de Deus. Que a vontade de Deus, nada acontece sem a vontade de Deus no universo. Mas pensar que toda reencarnação é programada, isso não é correto. Olha o que nos fala André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 3. Se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos infernais. Tem espíritos que lidam com a reencarnação nos planos espirituais inferiores e mandam os agentes das sombras na Terra, ocupando o poder, a política, para explodir o mundo. Isso está no livro Ação e Reação, capítulo 3. Há reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais. E a gente acha que reencarnação é só coisa de espírita. É só espírita que sabe lidar com a reencarnação. Não. Tem inteligências avançadas, rebeladas contra a ordem do universo, que promovem a reencarnação de espíritos para perturbar as condições aqui na Terra. Eu anotei isso aqui no cantinho, não sei se vocês estão conseguindo ler. Cães.
página 49. É algo que a obra de André Luiz, a obra de Chico Xavier, também vem nos falar sobre os animais do outro lado. Porque lá no Livro dos Espíritos falam que quase todo animal reencarna de imediato. Nós passamos a imaginar que no além não existe flora, não existe fauna. Ao além não deve ter flora, não deve ter fauna, não deve ter animal que vive lá. André Luiz vem revelar que existem animais aclimatados nas dimensões espirituais, que vivem lá e se reproduzem, que é uma coisa muito discutida, é uma ideia nova, que o pessoal vem discutindo e contestando. Olha aqui, enquanto os enfermeiros se desvelavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam, cães amestrados, acompanhando os espíritos socorristas nas regiões inferiores, cavalos, cães, cavalos, pássaros como os nossos abutres, os ibis viajores. Então, o princípio inteligente dos animais, que estão vinculados à evolução do planeta, digamos assim, eles reencarnam quase que de imediato, o princípio inteligente. Mas existe animal que faz parte da fauna das dimensões espirituais. Pássaros, flores, elas se reproduzem, essas flores se reproduzem, elas não são de isopor. Então muita gente acha que é de isopor, né? Todo mundo acha que o que tem no mundo espiritual é criação da mente. Aliás, tudo é criação da mente divina e da mente humana como co-criadora. Mas o mundo espiritual tem construções lá concretas. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Vamos ver se vocês vão se lembrar. Vocês se lembram lá em nosso lar que um governador sucedeu o outro governador? Porque um governador estava muito molerão. O mundo espiritual também tem problema de política, infelizmente. E esse governador assumiu a cidade. Porque é interessante, nosso lar é uma polis, é o modelo de uma cidade grega, é uma cidade-estado. Vocês já repararam isso? Tem ministérios. Funciona como se fosse uma cidade-estado. A semelhança daquelas antigas cidades gregas, não é? As chamadas polis. Uma cidade-estado, com autonomia. Não é? Então isso, encerrando só para as nossas reflexões. Allan Kardec desencarnou, Leon Denis pegou o bastão e continuou com a tarefa. Em 1927, em abril de 1927, Leon Denis desencarnou. Em maio de 1927, Chico Xavier se tornou espírita. Chico dizia para nós assim: a Terra nunca ficou sem um guardião dos princípios cristãos. Periodicamente, espíritos comprometidos com Jesus reencarnam, vem à Terra para salvaguardar os princípios cristãos. Guardai os meus mandamentos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E Chico nos advertia, dizendo o seguinte: vocês tomem cuidado, porque vão tentar tirar Jesus do Espiritismo. E se tentarem tirar Jesus do Espiritismo, o Espiritismo vai se transformar numa filosofia espiritualista como tantas as que existem por aí. Porque o essencial, que é a reforma íntima, não será mais observado. Então, muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, o nosso abraço fraterno, e fica aqui o convite renovado para que todos, os que estão aqui e os que não estão, estudarem um pouquinho mais.
Antes de fazermos a prece de encerramento, nós queremos contar um caso que ocorreu conosco na vinda para Juiz de Fora. Porque senão, vocês sabem, já me conhecem, que é possível que durante a prece eu conte o caso. Porque prece é falar com Jesus, não é? A gente está conversando com Jesus. E às vezes eu faço preces que a turma ri. Então eu não quero que isso ocorra nesta noite. Então eu vou contar o fato antes de fazer a prece. Peguei o ônibus às 4 horas lá em Guarani. Destino Juiz de Fora, objetivo, ouvir o Bacelli. O fato foi me trazendo uma emoção muito forte. E eu comecei, assim, a chorar durante a viagem, que as lágrimas escorriam abundantes. Metade da viagem, eu fiquei com as lágrimas escorrendo. E pensando no ID, pensando naquele primeiro almoço aqui dentro, e toda a história, e pensando no Bacelli, como foi da outra vez, e chorando, quando eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que parar de chorar. Porque senão eu vou chegar lá no ID de olho inchado e ardendo. O que é pior, que eu não vou poder nem enxergar o Bacelli, né? Então me acalmei, desconcentrei, relaxei, assim, fiquei olhando a paisagem. Mas eu estava atrás do motorista, no primeiro banco, e é esse tipo de ônibus que o motorista fica lá embaixo e a gente cá em cima, né? Então, quando eu olhei a paisagem assim, eu falei, desencarnei. Estou num ônibus espacial. Gente, a sensação, saindo de uma meditação daquela, né? Desencarnei. E comecei assim a mexer com o olho, com a cabeça e tal, até que eu usei aquele recurso que eu já ensinei para as meninas, né? Me dei um beliscão. Mas foi tão forte que eu falei, tô viva, vou chegar no ID e vou ouvir o Bacelli e ver aquela gente toda que eu amo tanto. Aqueles que eu não abracei, recebam o meu abraço, o meu carinho. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, estamos de volta a esta casa. A casa dos nossos sonhos, dos nossos amores. A casa que nos ensinou a caminhar com humildade, trabalhando e servindo. E amando. Quanto amor, Jesus, vivemos aqui dentro. Nos amamos, nos respeitamos,
mesmo nos momentos em que as ideias eram diferentes. E hoje, esta casa tem uma noite especial, uma noite diferente, uma noite que fala ao nosso coração, mas que nos chama a razão para estudarmos e conhecermos mais o que está nas entrelinhas, como o Bacelli tão bem colocou. A nossa prece, Jesus, é de agradecimento pela presença do Bacelli entre nós. Proteja o Bacelli, Jesus. Não permita que nenhuma amargura o torne amargo, que nenhuma ingratidão o faça ingrato. Que nenhuma verdade possa prejudicar o seu trabalho de semeador das verdades eternas. Abençoa o Bacelli, Jesus, para que ele continue com o mesmo entusiasmo que vimos da